Eu tô bem, espero que vocês também estejam, né? Vamos começar mais uma aula. E antes de começar, eu queria orar com vocês, tá bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por essa manhã que temos a oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais de Ti com a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que seja com cada um que está assistindo esse vídeo, com cada família, Senhor, que tem passado por dificuldade nessa situação que o mundo tem vivido. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado em meio a tantas dificuldades, Pai. Muito obrigada. Seja com essa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a divisão da Bíblia e as versões bíblicas que existem, porque existem muitas versões, gente. Vocês nem imaginam quantas. E aí, eu queria começar a falar com vocês um pouco sobre o significado da Bíblia, né? O que significa a palavra Bíblia, né? E aí eu pesquisei, né? Óbvio, tô aqui olhando pro notebook. Eu pesquisei pra falar direitinho pra vocês o significado, e aí eu vou ler aqui pra vocês. E diz assim: a Bíblia é uma coleção de livros sagrados contendo as histórias, doutrinas, códigos e tradições que guiam os cristãos, que somos nós. Com base na tradição judaica, o Velho Testamento é na tradição judaica, e na divulgação do Evangelho, que é o Novo Testamento, né? E aí, para esclarecer tudo, né? Eu queria que vocês abrissem comigo essa primeira página, não. Na minha Bíblia é a terceira página, né? Não sei nas de vocês, que falam todos os nomezinhos dos livros, né? E aí eu quero que vocês abram comigo para vocês acompanharem direitinho, né? A Bíblia, ela, para vocês entenderem um pouquinho melhor, ela não é dividida, organizada de uma forma cronológica, tipo, dos eventos que aconteceram um atrás do outro. Não é assim. Ela é um pouquinho embaralhada, mas tem um porquê. Porque ela não é só um livro histórico, né? É um livro pra gente guiar nossas vidas, né? A Bíblia é um manual de vida pra gente seguir. Então, não necessariamente tá na ordem cronológica certinho, né? Não foi essa a intenção que a Bíblia surgiu, né? Foi algo pra gente aprender mesmo. Aprender com experiências das pessoas que viveram antes de Jesus e as pessoas que viveram depois, né? Então, a Bíblia é isso, né? Pra gente saber, crer e confiar em Jesus, em Deus, né? E ele vai voltar, né? Em nome de Jesus. Agora a gente vai começar. Eu coloquei aqui pra vocês um quadrinho, um esquemazinho, pra gente entender um pouco melhor. E aí eu coloquei, né? A Bíblia contém 66 livros, né? É muito livro. Uns são maiores, outros são menores, mas são 66 livros, né? E aí eles são divididos em dois grandes grupos, que é o Velho Testamento, que é o que eu falei pra vocês, né? Que é da tradição judaica, e o Novo Testamento, que foi quando Jesus veio na Terra, né? Foi o ministério dele. Então, é o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. Então, assim, são bastante livros, não são divididos no meio, né? Como você pode ver que aqui tem mais, aqui tem um pouquinho menos. Não são divididos exatamente no meio, mas são divididos assim. E aí, esses dois grandes grupos têm seus subgrupos, né? E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. O Velho Testamento vai de Gênesis até Malaquias, né? Vocês podem ver, na minha Bíblia tem divididinho. Isso tudo é o Velho Testamento e isso tudo é o Novo. Então, o primeiro livro do Velho Testamento é Gênesis e o último é Malaquias. No Novo Testamento, o primeiro é Mateus e o último é o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia toda, né? No caso. Aí, esse grupo aqui, o Velho Testamento, tem 5 outros subgrupos, né? O Pentateuco, que ele vai de Gênesis até Deuteronômio. Vocês podem olhar aí na Bíblia para ser melhor, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses os livros do Pentateuco, que é os livros que falam muito sobre as leis, né? As leis que tinham naquela época, onde tem os 10 mandamentos, os livros da lei. E aí depois vem os históricos. Os históricos seriam Josué,
Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Termina em Esther, né? São, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros são falando de histórias de reis, de reis maus e reis bons, né? Que governaram naquele tempo, né? Em Israel. Então, conta a história mesmo, né? De Israel e tal. Conta também quando eles entraram na Terra Prometida. Toda essa história, né? Que Israel passou depois que eles saíram do Egito. E conta a história, as histórias mesmo, né? Um livro bem histórico mesmo. Aí depois vem o terceiro subgrupo, que são os livros poéticos, né? Esses livros poéticos, eles são, como posso dizer, a leitura deles é mais poética, tem uma entonação mais poema, que rima, são leituras parecidas com cânticos, né? Se você colocar numa melodia, fica igual cânticos mesmo, e existe, né? Cânticos, alguns com salmos, outros com provérbios, então existem cânticos mesmo, que são esses capítulos e versículos, né? E aí esses cânticos, esses poéticos, né? Cânticos não. Esses poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, né? Tem um livro chamado Cânticos e esses são os livros poéticos. Aí tem o quarto grupo, que são os profetas maiores, né? Foi os profetas que... Os livros dos profetas maiores são maiores, porque a história contada deles, né? Esses livros de profetas são dois, né? Profetas maiores e profetas menores. Eles são contados, esses maiores são contados de uma forma mais detalhada, conta a história um pouco maior, né? Do que os profetas menores. Os profetas menores é uma história mais breve, né? Deles. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. A gente estudou sobre eles detalhadamente, então eu creio que vocês saibam. E aí os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores, né? São bastante profetas menores. São mais profetas menores do que os maiores. E aí a gente vai pro Novo Testamento, né? O Novo Testamento, como eu já disse, vai de Mateus até Apocalipse. E ele é dividido em 4. Esse aqui é dividido em 5, até porque são mais livros, né? E esse aqui é dividido em 4 subgrupos, né? Aí o primeiro é os evangelhos, né? São bem conhecidos. Quando uma pessoa vira um novo convertido, os primeiros livros que geralmente aconselham a ler e tal os evangelhos, porque eles narram a história de Jesus. Eles narram toda a história de Jesus, quando ele veio, o nascimento de Jesus, quando ele veio aqui na Terra, né? A história do ministério dele, né? Todos os milagres, maravilhas que Jesus fez, estão tudo nesses livros, né? Cada um de uma forma diferente, mas todos contam a mesma história, a história de Jesus. E aí, esses evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os mais conhecidos, eu acredito que sejam os mais conhecidos, por isso, né? Por contar a história de Jesus. E aí, tem o segundo grupo, que é o histórico. Esse histórico é um livro só. É o livro de Atos. E não conta história igual esse daqui, que conta a história de reis, de Israel e etc. Não, esse histórico aqui conta a história dos apóstolos. Porque Jesus veio e fez os seus discípulos, né? Os apóstolos dele, né? Que eram 12 discípulos. E desses 12 discípulos foi criando mais gente. Então, esse histórico conta a história desses apóstolos, né? O que aconteceu depois que Jesus foi embora, né? O Espírito Santo desceu e aí continuou o ministério aqui, foi a primeira igreja, relata isso tudo, né? A história de quando Jesus morreu, ressuscitou e deixou os seus discípulos e apóstolos aqui para continuar a obra, né? Então, esse Atos dos Apóstolos, o nome já diz, né? Atos dos Apóstolos. E aí vem o
terceiro subgrupo, que é bem grande, que são as epístolas, ou melhor dizendo, cartas, né? Que são aquelas 13 que o autor é Paulo, né? E as outras 8 são escritas por vários outros apóstolos, né? Mas essas 13 em específico foi Paulo que escreveu. As outras 8 foram outros apóstolos, né? Então essas 13 que Paulo escreveu foi Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Foi essas as cartas que Paulo escreveu. Agora, de outros autores, né, diversos, foi Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. São 3 João, né? Esses João são diferentes do outro João. O outro João conta a história de Jesus. Esses são cartas às igrejas. Essas cartas são direcionadas a uma determinada igreja, né? Aí, esses apóstolos escreveram essas igrejas. E tem umas que Paulo estava até preso e estava escrevendo cartas para essas igrejas, para ajudar e aconselhar. E aí, o fim, né? O último é a revelação ou Apocalipse mesmo, que é chamado, né? E então, nessa divisão, o livro que está nessa divisão é Apocalipse, né? O último livro da Bíblia. E aí ele conta uma revelação que João teve, né? Ele conta tudinho o que ele viu lá no céu, como será aquela terra prometida que a gente vai viver quando Jesus voltar. Fala da volta de Cristo, como vai ser, os acontecimentos de Cristo. Então é essa a revelação de João. E aí é assim que é organizado e dividido a Bíblia, né? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as versões das Bíblias, porque existem muitas versões, né? E aí eu vou citar algumas para vocês e depois a gente vai fazer uma comparação para vocês verem que algumas são bem diferentes, outras nem tanto, né? As versões, tem a NVI, que é a nova versão internacional, tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, tem a King James 1611, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, a Mensagem, Nova Versão Transformada, que é a NVT, Nova Bíblia Vida, Nova Almeida Atualizada, King James Atualizada, Almeida do século 21, Tradução Brasileira e Almeida Corrigida Fiel. Então, são diversas traduções, foram pessoas diferentes que traduziram a Bíblia, né? Como eu falei para vocês, a Bíblia, né, tinha no Velho Testamento era uma tradição mais judaica e no Novo Testamento era mais uma tradução de quando Jesus veio, né? Então, assim, no Velho Testamento, a linguagem, né, que foi escrita, algumas partes foi no aramaico e a outra no hebraico. E no Novo Testamento foi muito do grego, né, a linguagem grega. Então tinha essas 3 linguagens dentro da Bíblia, então elas tinham que ser traduzidas para nós conseguirmos ler, né? Senão, eu pelo menos não sei hebraico, nem aramaico e nem grego, então eu não ia conseguir ler se não tivesse a tradução em português. Então elas foram traduzidas para conseguirmos ler, né? Tínhamos que conseguir. E aí tem todas essas versões, são muitas versões. Eu vou ler um versículo com vocês, um versículo bem conhecido, que se encontra lá em Romanos 12, 2. A Bíblia que você tiver, independente da versão, abre ela aí pra gente dar uma analisada e ver quais são os pontos que são diferentes, né, dessas traduções. Pra que tantas traduções? Pra que, né? Tipo, né, pra quê? Mas tem um porquê, né, porque são direcionados para pessoas diferentes, né? Eu vou ler com vocês 4 versões. Eu tenho a minha, que é a NVT. Não sei se dá pra vocês verem. É a NVT que eu tenho.
Tenho aqui também a Viva. Essa daqui, ó. Eu tenho também a da Almeida Corrigida. Tem a Almeida Corrigida. E eu pesquisei, eu não tenho a NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, não tenho, mas aí eu pesquisei para ler com vocês, porque ela é bem interessante também. Aí eu vou ler primeiro com vocês a da Almeida, né, Almeida, vamos lá. Lá, Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa daqui ela é mais formal, né? Ela diz: não vos conformeis, transformai-vos, o vosso entendimento. É mais uma linguagem formal, né? Que nem é mais culto, assim, né? Não fala tão a linguagem de hoje. Aí essa NTLH, que é a linguagem de hoje, então fala uma linguagem bem simples, que todo adolescente, até criança, consegue entender. Então é o mesmo versículo, gente, mas olha como muda. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então aqui uma coisa mudou praticamente todas as palavras essa, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é que tá escrito assim: e conhecerão a vontade, né? E na Almeida tá experimentar a vontade. Um tá conhecer, outro tá experimentar a vontade. E a Viva ainda muda completamente também. E ela diz assim: não, pera, tô lendo errado. Aqui, pera. Não imitem a conduta, viu? Esse daqui já falou conduto, né? O outro falou o que eles vivem, os costumes. Esse daqui falou, né, só não conformais com o mundo. Esse daqui já falou da conduta, né? Então, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto pensa. Isso daqui já não tá falando do entendimento, tá falando dos pensamentos, né? Uma forma diferente de falar do entendimento, mas é a mesma coisa. Entendam que não pode mudar o contexto, é a mesma coisa em palavras diferentes, né? São sinônimos. E assim vocês aprenderão e aprenderão por experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse daqui já falou, tipo, um era conhecer, outro era experimentar a vontade, esse daqui é aprender por experiência própria, né? Se você vive, aí você aprende melhor. Então, é viver a vontade de Deus por experiência própria e você vai aprender. E a última que eu queria ler com vocês é a NVI, que é a Bíblia que eu uso geralmente. Deixa eu abrir aqui que tava fechada. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12:2. Aqui. Não imitem o comportamento e costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa daqui é muito igual a Viva, né? A Bíblia Viva, a NVT, NVT é muito parecida com a Viva, né? E você pode ver que a diferença, assim, das palavras mesmo. Tipo, mas o contexto não muda, o significado, né? O sentido que a palavra quer passar não muda, né? Isso não pode, senão iriam estar blasfemando, né? Fazendo heresias. Porque a palavra foi escrita assim, então tem que seguir à risca o que foi escrito, né? Aí você vê que umas são mais formais, outras menos, a linguagem de hoje, ou não. Então são assim. E foi isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e tirado dúvidas, qualquer coisa só falar, né, que a gente tira a dúvida de vocês. Vou orar para encerrar, tá bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa aula. Te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel. Coloque em nossos corações tudo aquilo que a gente recebe de Ti, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido, Pai, de Ti.
Em nome de Jesus, Senhor, com cada um abençoando, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente.